Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma dica rápida com o professor Antônio. Pessoal, dica rápida de hoje que eu preparei para vocês. A gente vai falar um pouquinho sobre capacitores. Ainda são dispositivos que envolvem os circuitos elétricos, tá? Então tem muita coisinha que a gente já falou sobre circuitos elétricos que eu vou ter que retomar. Qualquer dúvida é só voltar e assistir outra das nossas dicas rápidas sobre circuitos, dispositivos que estão disponíveis para você, beleza? Nosso ponto de hoje. Quando eu estiver falando de um capacitor, pessoal, é importante entender a finalidade desse dispositivo dentro do circuito elétrico, tá? Porque se eu tenho um resistor, eu sei o que ele vai fazer. Se eu tenho um gerador, eu sei o que ele vai fazer. E o capacitor? O capacitor, ele também, associado ao gerador, é um dispositivo para armazenar energia potencial elétrica, tá? E ele faz isso através do armazenamento de cargas elétricas, que a gente vai entender um pouquinho melhor como funciona. Primeira coisa, se ele também armazena energia potencial elétrica, vamos diferenciar esse cara do seu principal concorrente, o gerador. Então, primeiro, na simbologia, quando eu tiver, e a gente já estudou um pouquinho de circuitos geradores, eu vou ter sempre uma placa maior e uma placa menor. Isso aqui vão estar indicando o quê? A placa negativa do gerador, placa maior, placa positiva do gerador. No capacitor, as duas placas vão ter o quê? Vão ter exatamente o mesmo tamanho, tá? Isso é só uma diferença na hora de fazer a representação entre esses caras aqui, beleza? Seguindo, outra diferença sem ser a representação. Quando você compra uma pilha, uma bateria para um equipamento, você espera que ela dure um tempo. A pilha do controle remoto, por exemplo, da TV da sua casa, do ar-condicionado, etc. O que acontece? Ela vai durar ali 2 meses, 6 meses, se você for muito bom, 1 ano, beleza. O que acontece? O gerador, ele é feito para uma descarga mais lenta, uma descarga gradual, não programada, mas é uma descarga que vai acontecer ao longo de um período de tempo. O capacitor não, ele é feito para descargas elétricas rápidas, praticamente instantâneas, tá? E aí, como exemplo para você, eu vou dar aqui, por exemplo, um flash, máquina fotográfica, principalmente antigo, aquelas máquinas enormes, tá? Ou quem vai em casamento ainda, festa, formatura e etc, beleza? Nos celulares também, só que são capacitores um pouquinho diferentes às vezes, e desfibrilador, beleza? Todo mundo já assistiu lá um filme, uma série, etc, tá acontecendo, o cara chegou no pronto-socorro, vamos dar um choque no cara, pá, desfibrilador, fechou? Então entendemos um pouquinho. O básico que a gente precisa saber sobre esse cara, além de diferenciar ele do gerador e saber o que ele faz. Vamos lá. Eu desenhei aqui o circuito mais simples que eu poderia para vocês. Eu tenho um capacitor, eu tenho um galvanômetro. Lembra, isso aqui não é um gerador, tá? É um galvanômetro que mede passagem de correntes elétricas muito pequenas, caso elas existam. Uma chave. Tá aqui, capacitor e uma bateria. Vamos lembrar, tá, gente? Aqui, ó, pilha, tá? Então, polo positivo da pilha, polo negativo da pilha. Quando a chave estiver aberta, não tem nada acontecendo. Vou fechar a chave, que é o dispositivo de manobra que eu tenho aqui. O que acontece agora? Se fosse um circuito convencional, você falaria, pô, professor, agora o que acontece? Vai ter corrente elétrica passando aqui no meu circuito, sempre do positivo para o negativo, a corrente convencional. Vai estar fazendo isso aqui. Vai estar fazendo isso aqui todo o tempo. Só que qual é o problema? O capacitor, pessoal, ele é como se fosse o seguinte, você está viajando em uma determinada estrada. Só que o que acontece? Nessa estrada tem uma ponte de 100 metros de extensão e é um abismo ali. E essa ponte não existe mais, então não tem como a corrente elétrica fazer esse caminho. É verdade. Mas o que vai acontecer aqui? Como existe uma diferença de potencial entre esse polo da bateria e esse polo, que é uma placa inicialmente neutra, porque no capacitor inicialmente as placas estão neutras, o que vai acontecer? Esse polo positivo atrai elétrons daquela placa neutra. Então, à medida que os elétrons fizerem este caminhozinho aqui para chegar aqui embaixo, essa placa vai ficando carregada positivamente. Da mesma maneira, só que trocando os sinais, existe uma diferença de potencial do outro lado que vai fazer aquela placa ficar carregada negativamente, beleza? Então, por um curto período de tempo,
esse galvanômetro vai medir uma correntezinha muito pequena, beleza? A partir do momento que esse capacitor estiver carregado, então, ó, para o capacitor carregado, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é a seguinte: a corrente elétrica no galvanômetro será nula. Não passa corrente elétrica no ramo do circuito que tenha um capacitor. Segunda coisa, quando é que esse cara vai estar carregado? Por exemplo, se eu falar para você que a diferença aqui de potencial dessa bateria é U, tá? Vou chamar de U da bateria. Vou chamar essa placa aqui de placa 1, essa placa aqui de placa 2. O capacitor vai estar carregado quando a diferença de potencial da bateria for igual à diferença de potencial das placas 1, 2. Quer dizer que se aqui for uma pilha de 3 volts, a diferença de potencial lá será de quanto? Será dos mesmos 3 volts, beleza? E uma coisa importante, por último, que é o seguinte: quando o capacitor está carregado, se eu falar para você que a carga desta placa aqui, essa primeira placa, vale, por exemplo, 6 microcoulombs, tá? E aqui a gente está falando de carga elétrica, por isso coulomb, lembra do micro, que é um prefixo, 10 a menos 6, a segunda placa vai estar carregada com quanto? Com menos 6 microcoulombs. Então, se você for olhar, a carga total do capacitor, tá, pessoal? Ela continua sendo o quê? Nula, porque eu tenho que conservar a carga elétrica, tá? Agora, quando o exercício falar para você da carga elétrica armazenada em um capacitor, ele vai estar sempre, então, falando do quê? Da placa da carga positiva. Ao invés de placa, tá, pessoal? Pode aparecer para vocês aí o nomezinho armadura, placa ou armadura, beleza? Vamos agora brincar um pouquinho. Seguinte, vou apagar um pouquinho aqui para falar das equações desse cara para você. Então pega essa aí, Antônio. Então, pessoal, seguinte, como eu estava falando, equaçõezinhas envolvendo capacitores para a gente seguir. O que eu preciso lembrar? Desenhei aqui o capacitor de um outro jeitinho para a gente entender melhor. E a gente precisa entender o seguinte: se o capacitor armazena energia e para isso ele armazena carga, a gente precisa saber calcular. Então, onde é que o capacitor armazena carga elétrica? O capacitor armazena carga elétrica no beleza? E onde é que o capacitor armazena energia potencial elétrica? No meio do quadrado, beleza, galera? Não dá para esquecer, simples. Carga, capacitância vezes diferença de potencial, energia potencial elétrica, capacitância vezes diferença de potencial ao quadrado sobre 2, beleza? A gente já sabe das unidades de medida, a gente já estudou um pouquinho esse cara. O que é importante? Eu quero que vocês reparem uma coisa. A carga armazenada em cada uma das placas vai depender da capacitância e da diferença de potencial. E aí você pensa, professor, quem é esse C aí que a gente não ouviu falar bem ainda? É a capacitância desse cara. A capacitância não depende da carga, a capacitância não depende da diferença de potencial, não depende da energia, por mais que ela esteja nessas equações, e eu preciso deixar isso claro para você. Então, quem vem a ser a capacitância desse cara? A capacitância, ela é o quê? Ela é o produto entre a permissividade do meio vezes a área de cada uma das placas do capacitor, tá? Dividido pela distância entre esses caras. Então reparem as proporcionalidades, tá, gente? Quanto maior forem as áreas das placas do capacitor, maior a capacitância. Quanto menor for a distância entre esses caras, maior a capacitância. Eu vou mostrar isso aí para vocês numa animaçãozinha e vocês vão entender um pouquinho melhor como brinca com esse cara. Dá uma olhadinha aí. Bora lá, galerinha. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa animaçãozinha, tá? Então é o seguinte, se você olhar, aqui eu tô usando, tá, gente? É uma simulação, é gratuita, tá na internet. Vou deixar o site para vocês na descrição, que é o simulador da Universidade do Colorado, nos Estados Unidos. Mas vocês conseguem acessar, cadastrar, gratuito, e é muito bom. Dá uma olhadinha, é o seguinte, tem uma bateria ali no canto, uma pilha, e o que acontece? Tem a placa, as duas placas do capacitor. Eu vou clicar ali no canto onde está escrito capacitância, e você vai olhar o valor da capacitância embaixo. Embora ela seja muito pequena, o que eu quero que você repare? Olha o que vai acontecer quando eu aumento a área da placa. Reparem que o valor da capacitância aumenta. Vou voltar agora o valor da área da placa para o que era antes. E olha o que acontece quando eu diminuo aqui a distância entre as placas.
o valor da capacitância também aumenta, embora de maneira diferente da anterior. E é isso que eu queria mostrar para vocês nessa simulação, que o valor da capacitância ele depende dessas duas características geométricas. Agora reparem que se eu voltar para a situação inicial do capacitor, tá? A distância e a área, e modificar a diferença de potencial que está lá, o valor da capacitância não se altera, embora cargas sejam acumuladas, que é de fato o que o capacitor tem que fazer. Mas a gente não tem variação da capacitância. Então, capacitância não depende da diferença de potencial nem da carga. Agora que vocês já viram esse cara, deu para entender inclusive que a capacitância, tá, depende só da geometria, que são a área e distância e do meio, mas uma vez que esse cara vai aumentar, provavelmente vai aumentar também a carga armazenada ou a energia armazenada, fechou? Um último ponto que eu preciso falar sobre capacitores. Tem uns caras chamados dielétricos. Por quê? Porque uma coisa é eu deixar esse meio aqui com um vácuo, outra coisa é eu colocar um material chamado dielétrico ali no meio. Os mais usados, por exemplo, Teflon, é usado aquele material que fazem rolhas para as garrafas também, tá? E é usado também, por exemplo, vidro em algumas situações. Qual é a função deste material dielétrico? Além dele ser um isolante e promover um isolamento desse cara, é interferir no campo elétrico que é criado ali. Embora não faça parte desse nosso ponto aqui, quando a gente estudou campo elétrico, a gente vai saber o seguinte, que o campo elétrico, tá, vezes a distância entre as placas tem que ser igual à diferença de potencial entre elas, que a gente chama de equaçãozinha do Edu. Beleza? Então o que acontece? Quando você coloca um dielétrico ali, você está alterando um pouquinho o campo elétrico entre as placas no dielétrico. E por conta disso, existe um trequinho chamado constante dielétrica que vai fazer com que essa permissividade se modifique e permita para você armazenar mais carga ou mais energia elétrica no mesmo capacitor com as mesmas características geométricas. Beleza? Pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês, contar um pouquinho sobre capacitores e essa foi mais uma dica rápida.